inverter a ordem e a gente passa a palavra para a Luísa para fazer uma breve introdução do tema. Pode ser? Enquanto a Elisângela não volta. Olá a todos, bom dia. Queria agradecer muito a presença de todos, falando aqui em nome do Coletivo Agrário Nacional do PT, que tem procurado ocupar esse espaço, né, da TV PT, que é um espaço tão importante de discussão política, que foi lançado nesse contexto da pandemia, e é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de discutir os temas, né, da questão agrária, os temas da questão da alimentação, do abastecimento. Então, é nesse sentido que esse debate hoje se propõe aqui a conversar um pouco sobre a crise, né, da agricultura, a crise da agricultura familiar, a crise de abastecimento de alimentos no Brasil hoje, que não é uma questão só do Brasil, é do mundo todo, mas que de forma muito forte tem sido sentida, né, por todos e todas que vivem no campo e também nas cidades. Então, a gente está com esse grupo de convidados muito especiais aqui, para trazer alguns elementos para a gente pensar junto, elaborar junto e pensar caminhos, né, que sejam possíveis de seguir, seja no âmbito, né, das cooperativas, das comunidades, dos agricultores e das agricultoras, mas também no âmbito dos governos, né, dos governos municipais, dos governos estaduais, e também até que ponto é possível incidir nas políticas nacionais de desenvolvimento rural solidário. Então, acho que um pouco uma introdução bem breve seria isso e, de repente, já podemos passar para as contribuições dos convidados. Tá ótimo. Luísa, obrigada pela sua intervenção. Vamos passar, então, a palavra para Guilherme Delgado, por favor. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer o convite e mencionar que eu estou falando de fora do país, eu estou em Portugal, eu estou morando aqui há um pouco mais de 1 ano e meio, de forma que tenho acompanhado permanentemente a situação brasileira e da agricultura familiar em particular, mas eu tenho um certo afastamento das situações mais específicas da conjuntura. Mas quero parabenizá-los porque li completamente o termo da plataforma emergencial que todas as entidades formularam. Acho um documento muito importante e tenderia a dizer o seguinte, que a maior parte das propostas dependem do governo federal e provavelmente não vão ser atendidas nessa conjuntura. De forma que essa plataforma é uma plataforma que mapeia caminhos para a sociedade, para os governos estaduais e para futuros governos da União que tenham o mínimo de sensibilidade para com as questões ali propostas. E são questões da maior relevância, até porque nesse momento da pandemia, não só no Brasil, como no mundo inteiro, algumas instituições adquirem um certo prestígio. Eu diria que isso é válido aqui na Europa e no Brasil também, passada essa fase confusa que nós temos. Uma delas é a agricultura familiar, ou a agricultura camponesa, pelo fato de que, com ou sem pandemia, as pessoas precisam de alimentação saudável, precisam de saúde, precisam de medidas protetivas e preventivas contra as epidemias, principalmente as epidemias do porte dessa que nós estamos vivendo. Portanto, todas as condições de uma agricultura saudável, de uma agricultura ecológica, de, digamos assim, um cuidado mais direto de alimentação, de saúde, de abastecimento, que o programa da plataforma contempla, eu acho que nós precisamos desenvolver pensando na perspectiva de mudança dessa situação, até porque, talvez ao lado dos profissionais de saúde, os profissionais produtores de alimentos saudáveis são as primeiras e mais prestigiosas instituições que vão sair dessa pandemia.
Bom, paro por aqui, porque tem vários colegas ainda que vão falar. Isso é apenas uma introdução. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra para o Chicão. Você tem 10 minutos, Chicão, para fazer a sua intervenção. Ok, bom dia a todos e a todas. Bom dia à maioria feminina nessa reunião. Eu queria abordar eu creio que o seguinte, acho que o Guilherme já apontou várias questões. Um prazer em vê-lo, Guilherme. Nós temos que, acho que esse momento, o neoliberalismo mostrou, digamos, todas as suas garras e suas atividades injustas diante de uma sociedade no mundo inteiro. E eu creio que é verdadeiro também de que é um momento onde que nós aprofundamos muitas reflexões, inclusive internas nossas. Bom, a ideia não é me ater muito, digamos, aos problemas que tem na agricultura, porque isso já é notório, já foi dito, creio que centenas e milhares de vezes, já aprofundado. Eu queria iniciar a discussão o seguinte, que nunca se fez tão necessário uma grande reforma de todo o agrário, que até agora era muito a ideia, digamos, da distribuição de terras. Então, eu quero aprofundar a discussão em relação a qual é a função social da terra. Né? Porque agora, a função social até agora, por exemplo, as principais discussões que houveram em relação à função social, digamos, é uma distribuição das terras. Né? E isso vem das discussões antigas. Né? E aí vem uma discussão que já foi levantada outras vezes, que é o seguinte, para cumprir a função social da terra, o que nós vamos produzir da terra? Vamos produzir soja, milho e eucalipto, quer dizer, as grandes commodities que interessam basicamente aos que produzem os inseticidas, herbicidas, as máquinas e o que comercializa e industrializa a produção. Atende a esses objetivos, e não a sociedade como um todo. Por isso, eu creio que há uma necessidade de nós ir aprofundando, então, a função social da terra. E aí entra a questão que é um problema que se transformou num problema brasileiro, um problema no mundo inteiro, que é a questão ambiental. Então, o problema ambiental, eu tenho observado muito essa questão, porque o que mais aparece na imprensa, mesmo nas nossas discussões, é mais o desmatamento, o aquecimento global. Eu tenho percebido de que outras coisas já modificaram. Inclusive, como há um desequilíbrio do meio ambiente, não é só o calor, mas, por exemplo, as enchentes. O que aconteceu esse ano em Santa Catarina, os tornados, né? O excesso de chuva, a seca. Então, como há um desequilíbrio do meio ambiente, começa a desequilibrar também, obviamente, os vegetais, os animais, assim por diante. Não é apenas o aumento do calor no mundo inteiro. E acho que a pandemia vem também nessa direção. Né? A pandemia é necessariamente ligada a essa questão, principalmente do desmatamento e a relação que o ser humano tem nos últimos anos com os animais. Daí vem a pandemia, e certamente virão outras.
Outra questão em relação ao meio ambiente é a produção relacionada à sociedade onde as pessoas estão. Então, o capitalismo criou um sistema no qual centraliza a população em grandes centros para facilitar a exploração. E acontece o seguinte, eu, como eu sou natural de Santa Catarina, tenho observado uma coisa interessante, né? Interessante do ponto de vista do aprofundamento da gente discutir. Nós temos uma região em Santa Catarina que é muito produtora de tomate, porque mantém um clima entre 18 e 22 graus, que é um clima excelente para a produção de tomate. Eu vou citar uma cidade, que é Caçador. O tomate sai de Caçador, vai para São Paulo no Ceasa e volta para os mercados de Caçador. Então, essa centralização é que leva muito desperdício, assim por diante. E aí, a relação do setor produtivo com a sociedade local, ela quase não existe. A relação é com o grande mercado e não com a sociedade. Essa é uma outra questão para a gente ir aprofundando. Qual é o tipo de comércio que nós queremos? É continuar esse comércio que está aí? Ou nós queremos revitalizar todas as feiras, criar um mercado próximo, assim por diante? O que nós queremos com as áreas de terra mais próximas dos grandes centros? É especulação fundiária? É especulação imobiliária? Ou nós queremos fazer um grande cinturão de produção de comida? Né? Às vezes a gente tem uma cidade e cercada por latifúndio improdutivo, que vai asfixiando essas cidades. Outra questão que nós estamos querendo discutir é que agroindústria nós queremos. Porque hoje o modelo agroindustrial brasileiro é para facilitar os grandes conglomerados e não atender a população brasileira, é atender o grande mercado. Uma outra questão é a questão da tecnologia. Até hoje, a tecnologia no meio rural tem servido para expulsar o homem do campo, para expulsar o camponês. Vou citar algum exemplo. Não é que eu defenda que ainda nós temos que fazer a colheita da cana à base do facão. Mas vejam bem, cada máquina substitui mais de 100 pessoas. E a renda dessa máquina vai para quem? Então, expulsou milhões de pessoas do campo, essa tecnologia, e o povo está pobre nas periferias da cidade. Mas que tecnologia é essa? Então, não é que tem que ser contra a tecnologia, mas nós vamos ter que discutir que tipo de tecnologia nós vamos usar que não seja, que o principal fator seja o lucro para o dono e não para o povo. Até agora, o lucro é quem? Quem usa a tecnologia e quem produz a máquina. Uma outra discussão, eu acho que precisamos aprofundar, é o seguinte: nós temos tantos milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros. Como é que é possível ser justo ter milhões de sem terra e uma meia dúzia com milhões de hectares? Então, eu acho que numa discussão dessa natureza, nós temos que ir aprofundando o que já foi discutido um pouco no passado, que é o módulo máximo de terra para cada cidadão. Nós que temos que começar a chegar a isso, porque não é possível, mesmo que eu creio que essas soluções não virão dentro do marco do capitalismo, mas não é possível o pequeno agricultor familiar competir
com um grande só para você ter uma ideia. Pegamos um pequeno agricultor familiar com um módulo rural, que é 12 hectares, 15 por aí, competir com margem com 100 mil hectares. Como é que faz isso? É claro que o pequeno vai ser inviabilizado. Então, não existe a solução sem a gente começar a discutir, então, o módulo, né, da terra. Eu acho que uma outra questão que eu acho que precisa trazer novamente é o seguinte, ó, que durante o período do governo do PT, nós não conseguimos avançar nessa área. Não é possível construir o novo no meio rural pensando somente no indivíduo. Todas as políticas que nós desenvolvermos até hoje no meio rural é para o indivíduo. Então, nós entendemos de que há uma necessidade de uma organização de cooperativas no meio rural. Não é possível, a saída não é pelo indivíduo, não é pelo individual. A nossa saída é a organização. Então, nós temos que, eu estava observando mesmo agora, os governos que, principalmente do Nordeste, que são mais comprometidos com a realidade objetiva, quais as políticas que tem para isso? Né? Então, nós continuamos a estimular os créditos, assistência técnica, o comércio, tudo pelo via individual, do proprietário rural individual. Então, nós temos que dar um passo à frente, nesse sentido, de nós iniciarmos um processo no qual o estímulo principal tem que ser a cooperação, e não o individualismo, porque nós reproduzimos o modelo em pequena escala. Eu queria citar algumas coisas que nós precisamos nos libertar disso, né? Que é a hegemonia do pensamento do agronegócio no meio rural. Quem hegemoniza o pensamento no meio rural é o agronegócio. Quem hegemoniza o pensamento na sociedade brasileira em relação ao meio rural é o agronegócio. Então, alguém pode dizer, não, mas você está querendo o socialismo, é o comunismo. Mas eu creio que o novo ele tem que ser construído agora. Vamos esperar, não tem uma data que vai começar. Então, se você puder concluir, por favor, o seu tempo está acabando. Ok, obrigado. Então, nós temos que ir construindo esse novo dentro do velho. Eu sempre cito uma frase filosófica que não sei o autor, mas é importante a frase, de que quando o novo aparece, é porque o velho está morrendo. Então, nós temos que construir esse novo e nos dedicarmos a organizar isso. Para mim, para nós, do movimento, a importância da organização social é essa organização social que vai fazer essas mudanças que nós discutimos, pensamos, assim por diante. Mas elas têm que ser organizadas e organizadas agora, né? Para futuramente a gente conseguir fazer essas mudanças que nós sonhamos. Aliás, que não são poucos que sonham. Obrigado. Eu que agradeço, Chicão. A Elisângela voltou agora, vamos passar a palavra para ela para fazer a sua apresentação, por favor. Um bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando aqui pela TV PT. Quero agradecer de coração a todos os companheiros e companheiras, a Luísa Dulce, ao nosso querido de Assis, Diniz, ao Chicão, do MST,
ao Guilherme Delgado, que é um estudioso do tema, por compartilhar dessa manhã aqui da nossa live, de fazer parte aqui, trazer suas contribuições para um debate tão importante, que nesse momento a gente precisa dar visibilidade, a gente precisa dialogar com muita responsabilidade e seriedade sobre essa crise econômica que nós estamos vivenciando, né, e os impactos que ela traz para a agricultura familiar e camponesa de todo o país. A crise do abastecimento de alimentos, é preciso a gente, né, discutir e trazer esse tema, porque é um tema que tem uma responsabilidade para todos. Nesse momento, a gente está vivenciando situações com a pandemia, essa situação da agricultura familiar, da questão econômica, do desmonte do conjunto das políticas públicas para o segmento, vem trazendo sérios impactos, né? E a pandemia está agravando mais ainda, pelos desafios que os agricultores e as agricultoras, né, familiares e camponesas de todo o Brasil, com relação à questão do escoamento da produção, a falta de recursos para o investimento, para o crédito, para a assistência técnica, para as políticas importantes que faz com que esse setor tenha as condições reais de produzir o alimento. A agricultura familiar brasileira, ela é responsável por 70% hoje dos produtos da produção de alimentos consumido pela população do Brasil. Mas, no entanto, no atual momento, nós estamos vivendo um setor que, desde 2016, ele vem sendo impactado por a falta, né, de investimento, pelo desmonte do conjunto de políticas públicas para o setor. Então, a nossa ideia aqui hoje é da gente trazer presente aqui, como o companheiro Chicão do MST trouxe, e os demais companheiros vão abordar aqui, os desafios desse segmento, que vai desde a questão da concentração fundiária, a falta de condição de logística para escoar sua produção, a falta de investimento, de recurso, né? E de um governo que realmente não trata esse segmento como um segmento importante e estratégico para a produção de alimento, para a geração de renda, para o desenvolvimento, né, econômico e social do país. Então, esse programa de hoje, essa live de hoje, a gente quer, a partir, né, da visão dos movimentos, como a Unicopas, né, que é uma união de cooperativas que está enfrentando o desafio do cooperativismo, no sentido de organização da produção, os desafios que nós estamos vivenciando hoje, nesse momento, de escoamento da produção, da falta, né, de logística, de todo o incentivo que esse segmento precisa, como também a gente quer ouvir, né, do Diassis, que ele é um secretário de Desenvolvimento Rural de Fortaleza, mas também é coordenador de um fórum de secretários que faz parte do consórcio de governador. Como está sendo enfrentado isso por parte da gestão pública, esse desafio nesse segmento tão importante para a produção de alimentos? E, ao mesmo tempo, a gente quer ouvir, né, do nosso companheiro Guilherme Delgado, o economista, que, ao longo desses anos, ele faz, né, estuda sobre o tema, elabora, debate, ajuda nas intervenções dos movimentos sociais, das organizações sobre essa situação. Como que a agricultura familiar está vivendo esse momento de crise econômica, de pandemia? Quais são os impactos que esse setor está vivendo? E, ao mesmo tempo, também a querida Luísa Dulce, também, que é uma mulher jovem, mas que também já está numa caminhada legal de estudo sobre esse tema de participação efetiva no dia a dia, tanto aqui no Coletivo Nacional Agrário, como também em outros espaços. Então, a nossa ideia hoje é que a gente compartilhar dessas contribuições dos nossos convidados para a gente enriquecer esse debate, trazer reflexões importantes para o enfrentamento nesse momento tão difícil. Eu peço desculpa a todos, né, porque a gente é mãe, está em casa nesse momento de isolamento, trabalhando, as coisas acontecem, o filho não está bem, a gente tem que dar atenção à família, porque a gente está aqui na defesa da vida, falando de um segmento importante, que defende a vida, porque produzir o alimento é a vida, né? Porque quem vive sem se alimentar? Mas ele já está bem, está tudo em paz, e vamos seguir aqui com a nossa live de hoje. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Elisângela. Guilherme, você não utilizou todo o seu tempo, então eu vou pedir para retomar a palavra. Tem 10 minutos para a sua intervenção. Seu microfone está fechado, Guilherme.
A Rosângela colocou uma questão muito interessante, que é, digamos, o quadro atual da agricultura familiar face à pandemia, mas ela mesmo colocou uma questão familiar, ou seja, na família tem que se cuidar das pessoas. E ela, no momento, está tendo de cuidar do filho e, ao mesmo tempo, participar desse problema. É um pouco o que se vive na conjuntura. Em especial, e no mundo inteiro, mas no Brasil de forma muito acentuada, os bloqueios e as danificações produzidas pela economia principal, vamos usar o nome correto, sobre as condições ambientais, as condições ecológicas da produção, esse é um problema gravíssimo e é um problema que não se resolve pela economia principal. Pelo contrário, ela é parte do problema, não parte da solução. O sucesso de uma economia tipo a economia agronegócio é parte integrante da danificação do espaço ambiental. Portanto, condição de possibilidade para se sair da crise ecológica, cujo caráter particular epidemiológico no presente é um componente que nós precisamos explorar um pouco mais, ele requer uma outra forma de se produzir no meio rural. Isso o mundo inteiro está tomando consciência, diga, agora de forma muito mais abrangente, muito mais intensiva. Não dá para se voltar, depois de uma pandemia desse tamanho, a continuar processos de danificação do espaço ambiental da forma que vinha vindo e que, no quadro brasileiro, infelizmente, continua a ser operado de forma completamente irresponsável. A agricultura do futuro não é essa que aparece no marketing televisivo. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. A agricultura do futuro é a agricultura que cuida da vida e cuida do ambiente que garante a vida. Portanto, uma transição agroecológica é uma condição muito importante para ser trabalhada e para ser fomentada e para ser desenvolvida com todo carinho pelos movimentos agrários que, ora, subscrevem essa plataforma e que tem, digamos assim, uma tradição, que tem na sua própria índole a prática desses processos produtivos. Evidentemente que exigências de abastecimento de alimentos saudáveis de forma massiva, como é, nesse momento, a pandemia, gerando confinamentos, digamos, legais ou ilegais, ou extralegais, mas, de qualquer forma, com ou sem confinamento, as pessoas precisando de alimento rotineiramente para subsistir, eu acho que isso é uma outra condição importante que essa crise traz, no sentido de destacar e valorizar no imaginário social a importância da agricultura familiar. O documento da agricultura familiar ele faz inúmeras e merecidas críticas e queixas às desvalorizações dessa agricultura promovidas pela política oficial, que é verdade. No entanto, quem coloca leite, quem todo dia nas casas das famílias, quem coloca pão, quem coloca alimentos, frutas, quem coloca feijão, quem coloca arroz, quem coloca batata, quem coloca, enfim, produtos de uma certa massiva participação na cesta básica, é esse segmento. E ainda mais
esse segmento se tiver o cuidado, que é o caso que nós precisamos colocar, de que se está produzindo valores de uso e não mercadorias como outras quaisquer. O agronegócio até consegue produzir muita ração, muitos produtos digamos assim, de uso intermediário até final para a alimentação e, portanto, tem a sua contribuição. Mas ele não tem compromisso com a saúde e a condição saudável desse alimento. Eles estão produzindo mercadorias. Portanto, a diferença entre produzir mercadoria e produzir produto saudável, isso faz uma distinção radical que precisa ser colocada, esclarecida, porque o tema saúde pública é um tema que veio para ficar, até porque ele está presente na pandemia, mas está presente também na forma e nos conteúdos dos alimentos que são transmitidos e que são fornecidos à população. Essa base alimentar muito homogênea, a partir de meia dúzia de commodities, é uma base produtora também de muitas doenças crônico-degenerativas. Assim como a produção que não respeita a biodiversidade e que nem respeita os limites ambientais sobre a produção de gases de efeito estufa, também uma produção que coloca em risco a saúde e as condições de sociabilidade intergeracionais. Portanto, eu diria que quando nós investirmos um pouco mais na compreensão dessa situação, principalmente na compreensão de que degradando sistemas ecológicos abre-se caminhos para pandemias múltiplas, nós vamos ver que não se sai dessa crise impunemente. Por mais que se queira punir a agricultura familiar e o mundo do trabalho com essas políticas suicidas atualmente postas no Brasil, isso não se sustenta no imaginário social. O imaginário social está gravado pelas condições de subsistência e pelas condições de saúde pública oriundas de vários segmentos da economia. E essa economia que não garante saúde e nem garante a biodiversidade, nem garante prevenção epidemiológica, é a economia fadada ao fracasso. Portanto, mais além dos lamentos que estão justamente presentes na plataforma, nós temos que trabalhar com o alento de que esse segmento é o segmento do futuro, que é o segmento que dá condições de sustentabilidade à economia ecológica dos alimentos, que é a agricultura ecológica. Paro por aqui, porque eu sei que estou já bastante tempo aqui. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Nós vamos, então, agora ouvir o De Assis Diniz, que vai falar também sobre esse tema tão importante aqui, quem nos acompanha na TVPT. Obrigado, Rosemary. Me permita, Elisângela, abraçar você e toda a militância agrária do nosso país, do Partido dos Trabalhadores, a esta jovem que, com seu brilhantismo, uma competência, tem muito a contribuir do ponto de vista elaborativo na sua formulação, uma doutoranda que coloca o conhecimento a serviço dos trabalhadores, saudar o Chicão, saudar o Guilherme Delgado, e eu quero, se vocês me permitam, a todos os internautas, trazer para além dos números uma partilha de muito sofrimento e de muita dor em época de pandemia do Covid-19. Sábado nós perdemos uma figura humana que tinha um traço de solidariedade, de fraternidade, muito de ação, que foi o Dom Henrique Soares da Costa, arcebispo de Palmares, que pela Covid
partiu com ele tantos outros que não só são números, são vidas, são pessoas que deixa legado, que deixa história, mas que deixa profundas reflexões. E eu quero começar, Elisângela, nessa nossa live, saudando, eu falo aqui não em nome da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, do governo do Estado do Camilo Santana, mas eu falo em nome do Fórum dos Gestores e das Gestoras do Nordeste, e quero abraçar os nossos novos secretários do Nordeste, o João Lessa, o Josias, o Júlio César, o Luiz Couto, o Dilson, o Herbert, o Alexandre e o André Bonfim, que conjuntamente a gente tem buscado desenvolver ações para ter uma ação concatenada do que é o desenvolvimento e quais são os desafios deste desenvolvimento, porque quando nós falamos de agricultura familiar, nós falamos de uma agricultura vinculada diretamente à terra, da família, das pessoas que têm as dificuldades. E quando nós pensamos em dificuldades, a gente precisa identificá-las para que a gente possa superar. A identificação dessas dificuldades, elas começam pelo crédito. O crédito que, até pouco tempo, se constituiu uma rede dos governos Lula e Dilma que deu sustentabilidade, deu uma perspectiva de desenvolvimento integrado. E quando nós falamos em desenvolvimento, nós não falamos em crescimento, nós falamos das pessoas no centro desse debate. E é a partir dessa percepção do homem integrado na natureza que nós temos que entender a agricultura familiar e camponesa, destas dificuldades que, para o Nordeste, o Sul, esse ano, vivenciou uma seca. Nós, aqui no Ceará, passamos 7 anos de uma seca perversa. E nós não tivemos o impacto desta seca tão severa, tão danosa à vida, porque os governos Lula e Dilma constituíram uma rede de sustentabilidade, com programas, com políticas e com ações, sobretudo, das tecnologias sociais, das tecnologias da cisterna de primeira água, dos quintais produtivos, da perspectiva de você ter uma renda quando se fala das cisternas calçadões. Então, é desta dimensão social, econômica e política de um Nordeste que, no último dia 16, nos remota a morte do vaqueiro que tanto simbolizou a vida do homem sertanejo, o Raimundo Jacó, da exploração, do homem que é aviltado nos seus mais elementares direitos constituídos. E em pandemia do Covid-19, onde o isolamento social obrigou o fim da feira livre, obrigou o contato social, e que a gente precisava ter uma dimensão do que fazer para escoar, por exemplo, a boa produção de um inverno tão exitoso como foi o inverno de 2019, nessa safra que nos exige colocar para 2020 a perspectiva da comercialização. E quando nós pensamos nessa perspectiva, a gente tem que entender que o modelo do que nós temos hoje é uma sociedade pautada pelo consumo. Mas qual é o consumo que você tem? Qual é o desequilíbrio que se produz a partir desse consumo? Na questão ambiental, que ela tem sido muito pautada pelo que está acontecendo do desmatamento e das queimadas na Amazônia. Mas não é exclusivo para a Amazônia. O Nordeste, a desertificação é algo gritante na vida de todos nós. Quando nós pensamos nas questões sociais, a fome voltou para dentro do mapa do Nordeste, coisa que nós estávamos distante. Hoje é comum, não é tão comum nesse período de pandemia, porque não teve esse fluxo. Mas antes da pandemia, ali no final de janeiro, fevereiro, o que a gente voltou a ver de pessoas passando fome e indo para sinais pedir esmola foi assim assustador. Nos últimos anos era impensável dizer dessa relação. E como tudo isso deriva-se um processo de exclusão, de concentração muito grande. E a violência do campo aumentou sensivelmente. E ela aumenta exatamente porque o nível de exploração ele fica aviltante, ele expõe de maneira a que a gente possa entender a natureza daquilo que nós queremos para a agricultura familiar e camponesa. É desta dimensão que a gente precisa entender. A produção de alimentos saudáveis é possível? Claro que é. Nós estamos com uma experiência onde
na dificuldade do acesso ao crédito nacional, os 9 governos do Nordeste, ao criarmos o Programa de Alimento Saudável, que é uma política para incentivar ao pequeno agricultor, o agricultor familiar a produzir, nós temos o investimento dos estados do Nordeste pelo Fórum, que foi criado em 2015, unificando as secretarias de agricultura, de desenvolvimento. Nós temos um investimento de mais de 150 milhões só do recurso do erário estadual, ou seja, alimentação. Agora, nós temos que incrementar condições para gerar renda e gerar trabalho. Nós, quando pensamos na dificuldade de crédito, nós pensamos concatenado essa dificuldade de crédito às questões da assistência técnica. Porque se eu não tiver o crédito orientado, eu vou ter uma enorme dificuldade de ter o resultado que eu desejo. E o resultado é que o Chicão foi muito feliz quando falou da questão do maquinário. O que nós estamos falando é de uma agricultura que vai ao pequeno, que vai àquele que está na subsistência, mas que lá também tem uma atividade, que é desta atividade que nós precisamos ter o crédito, a assistência técnica, e nós temos que ter o conhecimento da produção. Se eu não tiver o conhecimento da produção, com uma visão estratégica do que é o acesso das novas tecnologias, do qual modelo de estrutura organizativa eu vou ter, nós não vamos superar o problema da comercialização, agregar valor. Eu tenho exemplificado algumas questões que, inclusive, a gente tem trabalhado muito para superar esse crédito. E aí, me permitam dar alguns números aqui, para não ficar uma questão muito enfadonha, mas nós temos 1.836.000 estabelecimentos no Nordeste brasileiro. Apenas 723.000 operações foram realizadas em 2019, 2020. Quando a gente vai olhar o volume de recursos, isso corresponde a 0,2% de todo o crédito disponível no país. Ou seja, eu preciso aprimorar e melhorar esta relação, porque se nós não buscarmos uma articulação dos 9 estados do Nordeste com o resto do país para incluir e colocar no centro do debate a agricultura familiar como perspectiva de desenvolvimento regional, de uma perspectiva territorializada, nós não vamos buscar integrar e desenvolver a plenitude da nossa atividade. Se é verdade, e é verdade que 2/3 de tudo que se come no café da manhã, no almoço e na janta sai da agricultura familiar, que nós temos mais de 70% produzido por esse setor, nós não podemos não ter uma visão estratégica de como podemos incluir essa perspectiva do desenvolvimento. Para isso, a gente precisa ter tecnologia, porque nós falamos de tecnologia 4.0, 5.0, no entanto, a tecnologia que nós temos que ter vai ter que variar de 0.4 até 5.0. Ou seja, nós estamos com métodos que foram utilizados pelos nossos ancestrais. E essa tecnologia, a incorporação de novos conhecimentos, não foi empoderada para a perspectiva da sucessão familiar, por exemplo. Se eu tenho um jovem que até a década de 5, 6 anos atrás, o que ele tinha era a abertura do quintal, a janela do quintal de sua casa. Hoje, o que ele tem é um mundo sendo aberto de oportunidade, porque ele tem lá o WhatsApp, ele tem o Facebook, ele tem o Instagram, e essas mídias sociais, concatenada com uma política que foi excepcionalizada pelo presidente Lula e Dilma, que é levar ao inverso do mundo acadêmico, as universidades, que era nos grandes centros, o caminho foi inverso. E essas juventudes que estão se qualificando, estão se formando, ao chegar nas suas propriedades, querem ter outros métodos, querem ter acesso a novas tecnologias. Não é razoável que ele tenha apenas e tão somente os métodos da enxada, da foice, do martelo, do machado. Isso não vai fazer com que ele se insira nesse novo ciclo que a gente tanto tem debatido. E quando nós pensamos e inserimos esse debate, nós não podemos deixar de ter uma visão de sociedade. E essa visão de sociedade inclui o ser humano na sua plenitude. E o ser humano, na sua plenitude, ele precisa ter não só a perspectiva da renda, ele precisa ter a utopia
de qual o horizonte de mundo que ele quer viver. E para superar essas questões, principalmente no que diz respeito à elevação da renda e do padrão de vida destas comunidades, inserindo-se a perspectiva da organização coletiva, é o grande desafio. Para isso, nós não podemos deixar de considerar que o que é utilizado nos grandes centros precisa estar colocado como ferramenta para as pequenas e médias cidades. As feiras livres, por exemplo, as experiências dos deliveries dos produtos da agricultura familiar, das feiras virtuais, têm sido extraordinárias a agregar valor, primeiro pela qualidade do trabalho. Quem é do interior, quem é do sertão, quem sai do seu roçado para vender nas pequenas cidades, sai 3, 4 horas da madrugada para estar na pedra das ruas, dos centros. Quando se criou, por exemplo, as vendas virtuais, você está lá no conforto e na qualidade, agregando valor ao seu produto. Esta é uma dimensão que esse momento de pandemia tem mostrado. O segundo elemento, que ele é essencialmente da natureza do ser humano, é a capacidade criativa. Como ele vai se renovar reciclando aquilo que ele sempre soube fazer. Essas são ações que nós estamos, dentro do Fórum dos Secretários, pautando. Tem boas iniciativas que nós refutamos como fundamental para que a gente supere o mapa da desigualdade, da fome e da incorporação de elementos que estruturam a dimensão não só econômica, mas social desta sociedade. Quando nós hoje utilizamos esta ferramenta... Concluindo, Rosemary, tá bom, vou concluir. E quando nós incorporamos uma ferramenta como essa, nós vislumbramos um novo cenário. O cenário, por exemplo, de fazer assistência técnica online, de estar presente na vida das pessoas, dando uma dimensão econômica e social. Eu não tenho dúvida que a agricultura familiar e camponesa ela terá, dentro das nossas intervenções, um papel de relevância e, principalmente, de desenvolvimento integrado na nossa sociedade. Obrigada, de Assis. Agora, para encerrar a primeira rodada, eu vou pedir para a Luísa fazer as suas considerações. Bom dia, quase boa tarde a todas e todos. Queria agradecer muito o convite, Elisângela, de estar aqui participando com vocês desse debate tão importante, dessa sequência, né, de lives que a Secretaria Agrária do PT tem promovido aqui na TV do PT. E, enfim, vou trazer alguns elementos para somar aqui nessa reflexão que a gente está fazendo. Né? Primeiro, assim, pensar nesse contexto da pandemia que tem nos convocado, né, a repensar tantas coisas. A gente está no dia de hoje quase batendo na porta das 80 mil mortes, né, de Covid no Brasil, e de forma alguma podemos naturalizar, né, tudo isso que está acontecendo. Assim. Primeiro porque cada vida importa, né? Então cada uma dessas 80 mil mortes importa, mas também porque a política do governo brasileiro ela é de fato genocida, né? Isso de forma alguma novamente pode ser naturalizado, né? Uma política da morte, a necropolítica, enfim, como a gente quiser chamar, e também porque está escancarando e aumentando ainda mais, né, as desigualdades no Brasil e no mundo. Então acho que tudo isso é realmente uma convocação, né, para todos nós de repensarmos a nossa forma de produzir, distribuir alimentos, enfim, de estar no mundo, né, de um modo mais geral. E aí esse debate da comida, né, da alimentação, é uma das áreas, ou uma das questões onde isso tem ficado mais evidente, né, essas questões de aumento da desigualdade, assim, que tem um impacto universal, né, porque todo mundo se alimenta, ou como o presidente Lula dizia e trabalhou, né, para fazer acontecer, todo mundo deveria se alimentar ao menos 3 vezes ao dia, e a gente está vendo aí já, mesmo antes da pandemia, mas agora mais fortemente, que a fome voltou a bater, né, na porta de milhões de brasileiras e brasileiros. E aí a gente lembra que a gente saiu, né, do mapa da fome da FAO em 2014, mas o que para algumas pessoas pode parecer paradoxal, a fome é sentida sobretudo pelas pessoas que moram no campo. Né? Então, acho que esse é um debate fundamental de se fazer, a questão do abastecimento, da produção de alimentos, da renda, né, dos agricultores e das agricultoras. E uma das questões que eu queria trazer aqui é pensar, né, como que a pandemia deixou tão evidente
que esse sistema hegemônico de produção e distribuição de alimentos, ele é frágil, né? Ele é vulnerável, ele não sobrevive a uma crise como essa que a gente está vivendo, ele já não servia antes e agora ficou mais evidente que ele não serve mais, né? E talvez a principal razão para isso seja porque ele é essencialmente concentrado, né? Ele é muito concentrado. Queria lembrar de um organograma da Oxfam, todo mundo deve conhecer, ou quem não conhece, sugiro digitar no Google lá, 10 empresas controlam tudo que a gente come, né? É um organograma, uma figura muito impressionante, muito chocante, que aparece nessas 10 empresas que controlam quase todas as outras empresas, né, de redes de supermercado, de trading, de processadoras de alimentos, e evidencia como que esse sistema é concentrado. Né? Nesse tempo da pandemia também o caso dos frigoríficos teve bastante repercussão, né? Não só de caso de disseminação da Covid, mas de pensar o abastecimento das carnes, enfim, acho que essa é uma questão fundamental de ser discutida. E alguns dos efeitos desse sistema concentrado são de que a comida não chega, né? De que os agricultores e as cooperativas não têm como comercializar essa produção, né? O preço dos alimentos aumenta, então a gente está falando de inflação. Tem a crise do abastecimento, que é esse tema mais geral que a gente está discutindo aqui, no sentido de que as pessoas acabam tendo que comer uma comida que não é saudável, né? Uma comida que não é uma comida de verdade. A gente fala aí da existência dos desertos alimentares, enfim, que é um tema também super atual. E alguns dos impactos disso que já foram falados aqui, primeiro, estamos falando da sobrevivência da agricultura familiar, né? E aí, sobrevivência da agricultura familiar, acho que implica pensar na vida, né, nas pessoas que fazem essa agricultura familiar, pensar nos ecossistemas, né, nas dietas alimentares, na nossa cultura alimentar, enfim, nas tradições. E quando a gente fala nas vidas, literalmente a gente está falando de política da morte, né, pensar nos aumentos dos conflitos no campo, que a CPT tem feito um trabalho tão bom de monitorar e de divulgar esses dados, né, uma política da morte desse governo que é a política da violência estatal e privada, né? Acho que violência estatal e civil que a gente está vendo aí. O nosso ministro do Meio Ambiente literalmente falando em passar a boiada, né, em cima de seres humanos, da natureza, enfim, tudo isso está ligado. A gente está falando também da saúde das pessoas, né, das pessoas que vivem no campo, mas também as pessoas que vivem na cidade. Então, o tema dos agrotóxicos, que já é clássico, mas trazer também o tema da obesidade infantil, das doenças crônicas, e pensar na outra chave, né? Não na chave da doença, mas na promoção da vida, como que a agricultura familiar produz vida, né? E tudo isso, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da saúde, a gente está falando de custos que, em geral, não entram na conta do agronegócio, né? Por exemplo, quando a gente diz que o agronegócio é o fiel da balança, que segura as exportações, fiel da balança comercial, né, que segura as exportações, a gente precisa se perguntar a qual custo, né? E quem está pagando essa conta? Esses custos de saúde, por exemplo, o Estado está pagando essa conta, as pessoas estão pagando essa conta com as próprias vidas, né? E nos perguntar também a quem interessa, né, um sistema essencialmente concentrado. Então, a gente tem discutido aí, desde o golpe de 2016, a questão da soberania, muito forte, né? Pensar, por exemplo, a questão do controle das terras, e a terra com tudo que está dentro dela, né? A água, a biodiversidade, as riquezas minerais, mas também o controle da produção, né, por essas grandes empresas transnacionais, da renda que está sendo gerada nessas cadeias e redes produtivas, né? Pensar também que um sistema concentrado interessa a elites agrárias, e aí eu queria lembrar que um dos resultados mais impressionantes, né, do Censo Agropecuário de 2017, que é o censo do IBGE, o último censo, mostrou que a concentração da terra no Brasil segue aumentando, né, apesar de políticas de reforma agrária, apesar de políticas de promoção, né, do desenvolvimento rural sustentável, mas a concentração da terra no Brasil segue aumentando e ela é, sim, né, uma das raízes da desigualdade no nosso país. E um tema que o Guilherme Delgado tão bem analisa, né, que é a referência minha bibliográfica do doutorado, inclusive, mas que a gente está falando de um agronegócio onde o próprio capital agrário, financeiro, industrial está cada vez mais junto, né? Então, é uma lógica diferente de organização desse capital que a gente precisa entender para compreender, né, esses processos mais gerais que estão em curso.
e pensar qual que é o papel do Estado nisso tudo, né? No que tange, por exemplo, a questão da soberania alimentar da população, qual que é o nosso projeto de Estado, de sociedade? Eu acho que é isso um pouco que a Secretaria Agrária do PT está discutindo, né? Se a gente fala que o Brasil é um celeiro do mundo, mas quando a gente olha que 90% da nossa produção agrícola é de soja para milho e ainda por cima para exportação, né? E também que o censo agropecuário mostrou que houve um aumento dos cultivos de soja, milho e cana, por exemplo, desde 2006, que foi o último censo, em detrimento de outras culturas, como é o caso do arroz e feijão, né? Tudo isso são questões muito sérias, né? Que a gente precisa ter esse mapa, entender o que está acontecendo. Lembrar também que esses cultivos de soja, milho, são sobretudo cultivos transgênicos, né? A gente faz o debate das sementes crioulas, por exemplo. E tudo isso acho que já vinha acontecendo, mas, de novo, com a pandemia houve um agravamento dessa situação, né? Justamente porque, por exemplo, os canais de comercialização da agricultura familiar foram prejudicados, e aí o secretário de Assis falou, a gente está falando das políticas de compras institucionais, como é o caso do PAA, do PENAI, as feiras, né, foram suspensas, restaurantes fechados, enfim, e tudo isso traz uma série de questões, né, para a gente pensar quais seriam os caminhos possíveis e necessários nesse sentido. E aí eu queria colocar algumas possibilidades que esse debate da agroecologia, né, que já é um acúmulo antigo no Brasil, traz para a gente. Primeiro, uma questão que já foi colocada aqui, que é a gente se colocar como parte, né, desse organismo vivo que é o planeta Terra. Então, essa ideia de que somos parte, de que a gente pertence a um território, a uma história, e, sobretudo, que a gente estamos, né, tudo e todos interligados de alguma forma. E aqui esse debate da transição ecológica, do bem viver, do cuidado, né, com a casa comum que o Papa Francisco trouxe no documento da Laudato Si, que está completando aí 5 anos. Pensar essa questão da casa, né, que já foi colocada até hoje, né, a Elisângela teve aí o problema com o filho dela. Então, a casa, nosso corpo, nosso lar, a nossa família, né, nossa comunidade, seja ela rural ou urbana, mas a casa também como nosso planeta, né? Então, pensar que somos parte, mas quem somos esse, né? Somos as mulheres, somos as juventudes, que o secretário falou, os povos e comunidades tradicionais, né? Sair um pouco daquela leitura de que é o homem do campo, né? Mas há uma diversidade de sujeitos que precisam ser considerados. Inclusive, a nossa força, né, da agricultura familiar vem dessa diversidade. E pensar também que, no contrário da chave dos desertos alimentares, a gente não pode deixar que os grandes supermercados, por exemplo, controlem, né, a distribuição de alimentos, que ditem o que a gente vai ou não comer. Ou seja, a nossa dieta alimentar não pode ser homogeneizada, né, não pode ser descaracterizada, ditada pelas marcas dos supermercados. Muito ao contrário disso, acho que o desenho territorial ele aponta para uma diversidade, novamente, aí, das dietas, que é fundamental, né? E aí acho que tudo isso aponta para a necessidade da gente criar e fortalecer a resiliência, né, no sistema de abastecimento. E eu acho que isso só pode ser feito se houver autonomia, né? Autonomia tanto do lado dos produtores, agricultores, como dos consumidores. E aí, quanto menos intermediários, acho que mais autonomia, né? Quanto menos intermediários, menos o dinheiro se perde no caminho, né? O presidente Lula fala da questão da renda circulando, dos pequenos mercadinhos, que é o que na economia a gente fala, que chama, né, efeito multiplicador dessa renda, né? E quanto menos intermediários também, mais fácil da gente cobrar as responsabilidades sociais e ambientais, né, que são as famosas externalidades aí da economia. Pensar, por exemplo, que um investidor financeiro que está lá nos Estados Unidos ou em outro lugar, quando ele investe, né, numa produção rural, numa compra de terras, por exemplo, é muito difícil a gente cobrar dele uma responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, essa questão dos intermediários, acho que ela é fundamental. Então, contrária a essa questão da multiplicação dos intermediários, a agroecologia fala, né, a gente tem que encurtar os circuitos, né, de produção e de comercialização. Então, pensar nas feiras, pensar na CSA, né, que são as comunidades que sustentam a agricultura, pensar nos mercados populares, pensar nos cinturões verdes, né, ao redor das cidades. Eu sou de Belo Horizonte, lembro muito bem que naquela greve dos caminhoneiros, Belo Horizonte teve condição de abastecer a cidade melhor do que outras metrópoles, como Rio de Janeiro, por exemplo, porque existe, né, um cinturão verde em volta de BH. E políticas como o PAA, o PENAI, que estão no centro aí da nossa agenda, né, que garantem não só a demanda, ou seja, a renda para os agricultores, mas também a oferta de alimentos, e aí frisar, alimentos saudáveis, né, para as pessoas que moram nas cidades,
e que, como bem reforçou aqui o Chicão, são também políticas pensadas nessa lógica coletiva do associativismo, do cooperativismo. E, por fim, colocar uma outra questão que o Chicão trouxe, que eu acho que é fundamental, que é essa questão da tecnologia, né, da agroindústria, da agregação de valor, que são mesmo questões fundamentais do processo de desenvolvimento rural sustentável, né? A gente tem no Brasil muitas instituições... Terminou o seu tempo. Tá, vou falar mais um minutinho. Tá bom. A gente tem muitas instituições de pesquisa científica e muitas tecnologias sociais sendo desenvolvidas, né, que podem e devem priorizar esse modo de produção sustentável. Então, acho que essas são um conjunto de questões que precisam ser pensadas, né? Por fim, só colocar que eu acho que é isso. O tema da alimentação ele tem um potencial muito particular, eu acho, em termos de discussão política, né? Porque todo mundo precisa se alimentar, todo mundo presta atenção ou tem prestado mais atenção na questão do preço dos alimentos e na qualidade dos alimentos que tem comido. Então, acho que a gente vai precisar se reinventar, né? A gente já precisava antes, mas agora a gente chegou nesse limite social e ecológico, e a questão dos alimentos me parece ser uma trincheira muito importante para esse processo. Desculpa ter ultrapassado o tempo aí, Rose. Obrigada, Luísa. Nós vamos passar agora para uma rodada de considerações finais, e cada um dos nossos convidados vai ter 6 minutos. A gente começa com o Guilherme. Por favor, Guilherme. Seu microfone está fechado, Guilherme. Bom, veja bem, nós vivemos um ambiente de crise econômica. Nós saímos de uma crise econômica, digamos, dos anos 2013 e 2014, e entramos nessa pandemia também até mais devastadoras que as crises que nós vimos carregando de forma continuada. A sociedade brasileira vai precisar, no momento político em que se desenha e se caracteriza como um momento de transição, nós estamos carregando crises e nós estamos carregando desastres, entre os quais desastres ecológicos, desastres econômicos, etc. Então, nessa transição, o Brasil precisa construir uma estratégia de desenvolvimento rural nova no sentido de romper com o padrão dominante dessa economia ao longo dos, pelo menos, últimos 20 anos. E nesse projeto de desenvolvimento rural novo, necessariamente, nós temos que atribuir um lugar de relevância ímpar para os grupos de agricultura familiar camponesa que existem no Brasil, e, ao mesmo tempo, nós temos que estabelecer limites ao processo predatório representado pela chamada economia do agronegócio. Não adianta colocar os dois juntos, a imagem e semelhança de colocar a galinha e a raposa juntas e ver o que acontece. Evidentemente, você tem predação. Então, estabelecer limites significa que nós temos que criar um novo pacto de poder para que as energias novas, reconstrutivas do desenvolvimento rural, do desenvolvimento ecológico, da agricultura saudável, da prevenção epidemiológica, enfim, da igualdade fundiária, todos esses valores que estiveram um pouco misturados e combatidos ao longo do tempo, eles possam afluir e ter capacidade de dar respostas à sociedade urbana. Portanto, eu imagino que nós vamos ter que estabelecer limites muito específicos para que essa agricultura predatória ela seja taxada, ela seja
coibida e, no limite, quando já se apresenta criminalidade ambiental explícita e criminalidade social explícita, ela seja expropriada. Essa é a forma com que você vai construir um projeto novo. Nós temos que ter coragem de colocar esse projeto em circulação, porque esse é o momento crítico em que as pessoas percebem que as suas vidas estão em jogo. E essas vidas estão em jogo principalmente por uma forma criminosa de usar o espaço territorial rural brasileiro. O espaço territorial rural brasileiro, para se ter uma ideia, é 99,7% do território, 99,8% do território. Só 0,2% é espaço urbano. Então, nesse imenso espaço territorial rural, em que se virou terra de ninguém, terra da especulação, terra da grilagem, isso não se compraz com desenvolvimento rural civilizado, com vida saudável, com previsão e prevenção epidemiológica, e principalmente com a geração da alimentação saudável. Eu acho que esses vários temas eles vão estar em debate, mas nós precisamos colocá-los na frente, não ter medo de dizer a verdade e acabar com essa história trouxa de correlação de forças. Correlação de forças, a gente, no momento de crise, ela tem que ser mudada, né? A correlação de forças que houve no passado e que deu vazão a esse aparente equilíbrio, esse aparente convivência da raposa com a galinha, ela é completamente inviável do ponto de vista do futuro. Bom, eu fico por aqui, já provoquei demais. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Agora vamos passar a palavra para o Chicão. Você tem 6 minutos. Bem, inicio essa última parte, obviamente, agradecendo esse convite e acho que diante das discussões que foram colocadas, nós saímos dessa reunião, eu acho que com um aprofundamento grande em relação às questões relacionadas à agricultura. Eu creio que voltando ao assunto anterior, que o tempo foi curto para expor, obviamente, tudo o que a gente está pensando, mas um outro assunto que, para nós do Movimento Sem Terra, é fundamental, que já começamos a fazer isso, é estreitando a relação meio rural e meio urbano. Historicamente, foi tratado o camponês como alguém isolado que, digamos, era aquela parte da sociedade, né, de que era a menos esclarecida, assim por diante. E, historicamente, para o meio rural, os direitos sociais que vieram no meio urbano, que foram conquista dos trabalhadores, no meio rural foram os últimos. Então, nós temos, por exemplo, nessa questão toda de criar um outro sistema de produção agrícola baseado na agroecologia, nós estamos as piores terras, as mais difíceis de acesso, que às vezes nem estrada tem, né? Com um número ainda significativo de analfabetismo, né? Então, o modelo isolou essa parte da sociedade. E nós temos que buscar romper com esse isolamento. Então, acho que a internet ajuda, assim por diante, mas é uma pequena parte do todo que é necessário fazer nesse meio rural. Então, eu creio que historicamente tem se trabalhado isso, algumas questões que nós queremos, que eu penso que nós temos que fazer. A reformulação de todo o agrário significa dizer o seguinte,
Essas terras acidentadas em que os trabalhadores têm que fazer o trabalho manual para poder produzir. Então, eu creio que nós vamos ter que criar tecnologias e produtos adequados à realidade objetiva de onde estão as pessoas, para não criar uma outra exclusão desse setor. E as tecnologias agregadas a essa realidade objetiva. Então, eu percebo muitas vezes, por exemplo, uma máquina super tecnológica, não sei o quê. Tudo bem, mas o que funciona isso para o agricultor familiar? Absolutamente nada. Se ele tem um microtrator, ele já resolve o problema. O problema é que ele não tem nem isso. Né? Então, o decorrer dos anos, principalmente, eu creio que nos últimos 30 anos, então, todo a pesquisa relacionada à agricultura, ela foi de exclusão dos pequenos, e incluir uma pequena parte dos grandes. Né? O que falou o Fernando Henrique no período do governo dele é o seguinte: olha, a agricultura nossa é de 700 mil pessoas trabalhando na agricultura. Então, significa que é esvaziar o campo, e é o que, na verdade, o modelo faz. É esvaziar o campo para concentrar na cidade. Então, nós estamos num momento hoje, que acho que é importante ir refletindo, porque as cidades, que histórica, durante o período histórico, foi o local de renda, de trabalho, assim por diante, não é mais. Então, o que nós precisamos pensar? Existe, nesse momento, uma necessidade pelo trabalho e pela sobrevivência das pessoas, se pensar numa volta ao campo. Eu creio que, se trabalhar isso, principalmente nas periferias, nós vamos ter muita gente que vai voltar ao campo. Se tiver política pública, se tiver tecnologia, se tiver informação, esse pessoal não vai ter muita gente que vai voltar. E aí eu acho que nós podemos pensar, né? Então, digamos, um sistema de produção agrícola que ele busque o todo. Não tem como a gente resolver uma parte do problema achando que com essa parte a gente resolve o todo. Então, acho que nós temos algumas questões que são históricas, né? Que é uma estrutura da agricultura que, digamos, resolveria isso, né? E que é a terra, que é o crédito, que é o seguro, que é preço, que é assistência técnica. E hoje, na assistência técnica, não se trata mais somente da assistência técnica da produção agrícola, se trata também da assistência à gestão. Então, hoje em dia, não dá para mais trabalhar com aquilo que já foi citado. Não dá para se trabalhar como se trabalhava antigamente. Então, com um agricultor isolado, com um agricultor que não tinha acesso ao conhecimento, não tinha acesso às tecnologias. Então, nós queremos que essa reformulação ela tem que começar pensada, e aonde é possível, vamos implementando. É a mesma coisa que nós pensamos dessa forma, que é a agroecologia. Então, no meio dessa pandemia e no meio desse universo de agrotóxico jogado todo dia na agricultura brasileira, que são milhões de toneladas, começa a se produzir a agroecologia. Então, porque não vai ter um momento, digamos, exato, bom, é hoje que vai começar, é hoje que nós vamos destruir esse agronegócio e assim por diante. Eu acho que é uma construção histórica. E eu creio que essa construção histórica, nós precisamos ter duas coisas que elas não podem estar desassociadas uma da outra. Uma é o conhecimento, é a ciência, e a outra é a prática. É juntar a teoria e a prática. Porque, senão, a tendência é nós imaginar um mundo, mas, na prática, a gente não trabalha.
Então, eu creio que isso seja um ponto fundamental para a gente ir trabalhando essas questões dentro das nossas organizações e dentro também dos governos que estão comprometidos com a construção desse novo, né? Então, nós temos que desenvolver todo o conhecimento e colocando na prática. Eu acho, por exemplo, que no Nordeste, nós temos, por exemplo, nós do Movimento Sem Terra. O seu tempo acabou. Ok. Concluindo, temos um desafio grande na frente, nos últimos 10 anos, plantar 100 milhões de árvores. São 10 milhões por ano. E eu creio que nós chamamos a atenção isso para o pessoal no Nordeste do Movimento Sem Terra. Existe no Nordeste assentados 120 mil famílias em área de desertificação. Então, nós precisamos começar a trabalhar com essa realidade objetiva. O pessoal está aí e está em via de desertificação. Então, nós temos que buscar as técnicas para isso. Então, agradeço muito a oportunidade que nos deram e também os companheiros que fizeram parte dessa discussão nessa manhã e me coloco à disposição. Agora, nós estamos aprofundando, juntamente com as organizações do campo, de criando uma organização cooperativista forte também, para que se possa dar conta dessa realidade que nós temos no campo. Muito obrigado. Obrigada, Chicão. Passamos, então, agora para fazer suas considerações finais para o dia CIS. Por favor, 6 minutos. Tá bom, vou observar o tempo. Eu esqueci de 2 questões que eu refuto para o Nordeste muito relevante, principalmente para o Ceará e Pernambuco e Paraíba, que diz respeito à interligação e à revitalização da Bacia do São Francisco com a transposição do Rio São Francisco, uma obra do presidente Lula e da presidente Dilma que foi entregue e que terá, para a produção de alimentos, uma visão extraordinária. Nós temos que instrumentalizar essa questão da água. A água, a terra, ela fará uma enorme diferença. E quando o Chicão fez a questão do crédito e da assistência técnica, sobretudo no que diz respeito à gestão, ela fará uma diferença na produção desses alimentos saudáveis. Quando o consórcio debateu, discutiu e o Fórum dos Gestores trouxe para dentro dessa perspectiva da produção de alimentos, sobretudo do PAS e do CIRAF, o CIRAF será a ferramenta do desenvolvimento da comercialização, porque é um portal onde nós vamos cadastrar, no primeiro momento, em todos os estados do Nordeste, a sazonalidade, o produto, o tipo de cultura, o tipo de insumos usados, e nós vamos interligar a perspectiva da oferta e da demanda. Isso será, sem sombra de dúvida, uma grande perspectiva, porque se nós produzirmos, mesmo que tenhamos o CIRAF, e não agregarmos valor, nós não vamos dar a dimensão socioeconômica na produção de alimentos. E a agroindústria, para isso, é fundamental. Foi muito feliz o Chicão quando, junto com o Guilherme, postaram esta dimensão. Se eu pego o cacau na Bahia e eu não agrego valor ao cacau da Bahia, se eu pego as quebradeiras de coco do Maranhão e não dou uma dimensão econômica para este produto, seja com o azeite, a casca, os insumos que eu tenho condições de produzir, ou do ovino e de caprino do Nordeste como um todo, principalmente Ceará, Paraíba e Piauí, eu não vou dar essa perspectiva social para a produção de alimentos e sustentabilidade. O Fórum dos Gestores ele tem um desafio muito grande, de que no consórcio dos governadores a gente possa, primeiro, convencer os nossos governadores para institucionalizar nossas políticas. Segundo, que a gente tenha o debate para fazer com que as secretarias tenham um único perfil. São Secretaria de Desenvolvimento Agrário, então vamos criar um processo indutório de debate para termos em cada estado
as secretarias de desenvolvimento agrário. Segundo, que nessas secretarias tem as políticas dentro dela, porque nos estados você tem uma diversidade de ações nas mais diferentes secretarias. Então, unificar dentro de uma única secretaria daria um diálogo, uma performance para que a gente pudesse concatenar essas ações. E, nesse momento, o nosso papel, enquanto gestores, e principalmente dentro do fórum, é recepcionar as demandas, ter a perspectiva da gente dialogar e construir uma interface onde o que está sendo feito possa ser ampliado. Portanto, eu quero agradecer a oportunidade, saudar os nossos internautas e referendar esse momento como um momento ímpar na vida da agricultura familiar camponesa do Brasil, em especial do Nordeste. Muito obrigada, de Assis. Eu passo agora para fazer as considerações finais para a Luísa Dulce. 6 minutos, Luísa. Não vou tomar o tempo de 6 minutos, não, que eu já falei muito. Mas agradecer mesmo, né, essa oportunidade da gente estar aqui acumulando e pensar justamente isso, que esse momento da pandemia mostrou que muitas coisas que a gente imaginava que nunca poderiam ser mudadas estão mudando, né? Mas que a gente precisa dar um sentido, dar uma direção, e que essa direção é essa que a gente está elaborando coletivamente, que já vinha, né, historicamente sendo construída pelos movimentos sociais. Então, saudar novamente a articulação, né, que a Secretaria Agrária do PT participou de elaboração da plataforma dos movimentos sociais do campo, das florestas e das águas pela vida. Acho que ali tem um acúmulo importantíssimo, né, para a gente pensar rumos futuros. E pensar isso, assim, que a gente precisa se reinventar, mas que esse reinventar não é necessariamente só trazer o novo, né? É pensar um conjunto de questões e tecnologias que já são desenvolvidas até pelos nossos ancestrais aí dos povos e comunidades tradicionais, enfim, que podem nos ajudar a pensar esse rumo e essa direção que a gente precisa seguir. Então, obrigada, Elisângela, e a todos os colegas, foi muito bom. Obrigada, Luísa. Então, eu vou passar a palavra para a Elisângela, que vai fazer o encerramento do nosso programa. Então, hoje, nosso programa aqui na TVPT, agradecer toda a equipe, né? Foi riquíssimo, né? Faz parte de todo o contexto de construção da articulação da Secretaria Agrária na plataforma, né, de ações para as populações do campo, das águas e das florestas. Nesse momento, a gente está tratando de questões emergenciais frente a essa situação de pandemia, e hoje a gente fez esse debate aqui muito interessante, né, sobre as questões econômicas, os desafios que a agricultura familiar e camponesa do Brasil está enfrentando, mas também a gente tem trazido aqui também potenciais de que esse segmento tem para dar conta realmente da soberania e da segurança alimentar da população desse país, e ainda mais de alimento saudável, que é o mais importante nesse momento. Então, estamos também essa semana, hoje, talvez até amanhã, vai ser votado um PL, né, que é uma luta dos nossos parlamentares de esquerda e que defende, né, esse segmento no Congresso Nacional, a luta dos movimentos sociais. Vai ser votado o PL 735, né, com ações emergenciais para a agricultura familiar enfrentar esse momento de pandemia, que já estão, né, bem atrasados, porque até agora esse governo federal não deu um sinal de que realmente esse segmento é importante para o abastecimento de alimentos, para a segurança alimentar e nutricional da população desse país. Então, a nossa luta já vem há mais de 60 dias, intenso aí nas redes, nos debates, buscando uma alternativa, e aí a gente vai fiquei sabendo agora, quem realmente vai ser votado. Esperamos contar aí com a sensibilidade dos parlamentares, de todos os partidos, de todo o Brasil, porque nós somos um setor que temos demonstrado a importância na produção de alimento, né, na produção da vida, na defesa da vida, porque a agricultura familiar, com todos os desafios que ela vem enfrentando, de desmonte de políticas públicas, né, de desmonte de uma estruturação, de uma proteção social que vinha sendo construída para esse segmento desde 2016 para cá, vem sendo desmontado, sucateado, e esse governo federal atual tem feito mais ainda esse desmonte nesse segmento. Mas essa agricultura familiar tem tido uma resistência
muito grande, está sobrevivendo, né? O Diassis colocou aqui importantes iniciativas que estão sendo feitas no Nordeste, eu acredito que também em outros estados do Brasil, no sentido de produzir, né? Aumentar a produção, mas também o escoamento, a comercialização, buscando o acesso, né, à tecnologia da informação, no sentido de divulgar o produto, de entregar o produto, tentando vencer essas barreiras todas. Então, é um segmento que demonstra seu potencial. Diassis, obrigada pela sua participação. Também temos aqui as reflexões que o nosso companheiro Chicão trouxe, né, do MST, e hoje à frente também da grande articulação das cooperativas, da união das cooperativas, da economia solidária e da agricultura familiar hoje, que é um espaço importante, porque as cooperativas é um instrumento importantíssimo, econômico, para a organização da produção, para o fortalecimento, né, da renda, da economia desse segmento. E aí, Chicão, você vai contar com a gente nesse fortalecimento. Essa é a economia que a gente precisa defender, da solidariedade, da participação, né? E é possível realmente um outro mundo, é possível uma outra economia, e a gente está aqui juntos para construir. Esse espaço da TVPT é para a gente divulgar e debater essas oportunidades, os desafios que esse segmento está enfrentando. Também eu quero agradecer muito a Luísa Dulce, né, que é uma jovem aí que está numa caminhada muito importante, fazendo reflexões, trazendo contribuições riquíssimas, Luísa, tanto no setorial quanto em vários espaços que você atua, e você traz questões e reflexões importantes da gente trabalhar e debater essas questões como um todo, na integralidade da realidade da vida da gente, porque a gente não pode pensar em política só direcionada ao segmento, mas tem que pensar na vida como um todo, né? Na família, na casa, na produção, no espaço, em todos os espaços, principalmente na questão, né, do meio ambiente, da questão da conservação, da preservação das nossas riquezas, e é esse a nossa concepção que a gente tem. E eu quero agradecer muito, né, porque eu já Guilherme, é o nosso querido Guilherme, esse economista, esse grande liderança, pessoa que tem contribuído muito, ele sempre esteve à disposição nossa dos movimentos sociais, do movimento sindical, para fazer essas reflexões, trazer avaliações, reflexões. Sei que está contribuindo também com as nossas elaborações aí no NAP, né? Trazendo reflexões importantes para esse segmento, para a nossa construção, nosso fortalecimento. Muito obrigado, Guilherme, de você também ter se dedicado seu tempo hoje aqui para estar com a gente. E agradecer toda a TVPT, agradecer a todos que nos acompanharam hoje. A Secretaria Agrária também vai iniciar um ciclo de debate que certamente em alguns momentos nós vamos transmitir esse debate, democracia, sustentabilidade para um Brasil rural. É uma parceria da Secretaria com a Fundação Frederic Herbert, com a Fundação Perseu Abramo, para que a gente possa acumular cada vez mais sobre esse tema, contribuir com as intervenções qualificadas dos nossos movimentos sociais, nessa pauta tão rica e tão importante, e muito importante mesmo para a produção de alimento, para o abastecimento de alimento, para a sustentabilidade que a gente precisa, né, na política. E nos fortalecendo para enfrentar os desafios que temos nessa atual conjuntura política e econômica no Brasil. Esse desgoverno que realmente não consegue valorizar e ter políticas importantes para um segmento tão importante como a agricultura familiar e camponesa. Então, eu estou muito feliz por a gente ter conseguido construir esse espaço, e na próxima semana estamos de volta aqui, vamos tentar trazer todos os dias, toda semana, debates importantes, reflexões de pessoas, de companheiros dos movimentos que estão em governos, que estão em vários espaços aí, lideranças da academia também, para refletir junto com a gente sobre esse segmento tão importante, ver as dimensões da ruralidade, dos aspectos que a gente tem para o desenvolvimento, para a produção de alimento, né? Que é o mais importante nesse momento, a defesa da vida e a defesa da democracia. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigada, Elisângela, a todos os participantes desse debate. Eu aproveito para agradecer também a todos que nos acompanham na TVPT e convidá-los para se inscreverem no canal do YouTube, clicar no sininho para receber notificações dos nossos debates e para informar também que hoje à noite nós estaremos de volta aqui na TVPT
às 19 horas, com um tema muito importante, que são os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. Uma boa tarde a todos e obrigada.